Muito bem, pessoas, nós vamos agora concluir a nossa aula com essa terceira parte. E aqui eu vou tratar mais especificamente da questão religiosa, envolvendo as imagens, e, por sua vez, esse conjunto de imagens dentro do espaço sagrado e aquela dimensão que eu introduzi no começo sobre a ideia da Catedral Gótica ser o relicário de Deus. Então, a gente agora caminha para o final da nossa aula. Bom, o que acontece? Aqui eu trago para vocês uma coisa que eu recitei várias vezes, e agora acho que chegou a hora de mostrar, que se trata do relicário, que no seu interior, então, este tecido que vocês veem aqui, segundo a tradição católica, seria a túnica com a qual a Virgem Maria teria dado à luz, né, ao menino Jesus. Ela estava usando quando Jesus nasceu. Né? Então, esta relíquia ela foi doada à catedral pelo Carlos o Calvo no ano de 876. Muito bem. Só que ela era uma embalagem muito mais simples, vamos dizer assim. Aí, em 1876, celebrando 1000 anos do evento da doação, a comunidade de Chartres doou recursos para que fosse elaborado este relicário. Então, este relicário ele é do século XIX, tá? 1876. Então, ele se encontra, então, essa foto tirei do altar, então ele está numa capela, daquela capela radial da cabeceira da igreja, está sobre um altar, tem esse fundo com o símbolo da Casa Real Francesa, e a capela ela é trancada. Tem um gradeado, está trancada, e esta relíquia só sai em algumas ocasiões especiais, dentre elas, a mais importante, a festa que ocorre em 15 de agosto, celebrando a Assunção de Nossa Senhora. Então, já existia a imagem sagrada na Catedral de Chartres. Aí passou a ter, de 876 em diante, esta segunda relíquia, e isso fez com que um afluxo, né, de peregrinos, de fiéis, fossem para lá de modo mais intenso. Né? Aí o que acontece? Vocês têm aqui, de novo, né, a visão da fachada, visão interna da fachada ocidental, e eu vou trabalhar com alguns elementos que estão ligados aqui a esses vitrais, mais especificamente. Né? Então, de novo, esse daqui é a árvore de Jessé, que a gente vai ver agora com mais atenção. Esse daqui é a vida de Cristo, e esse daqui, a paixão de Cristo. E lá no alto, a rosácea do oeste, né, cujo tema é o juízo final. Muito bem. Nessa imagem, nós temos dois exemplos do mesmo tema. À nossa esquerda, a árvore de Jessé, que nós acabamos de ver lá no alto, agora estou mostrando ela em detalhe, e a página iluminada de um saltério. O que é um saltério? O saltério era o livro que reunia o conjunto dos salmos. As pessoas faziam as orações. O vitral, ele data de 1140, 1150. Este saltério é da década de 1180, 1190. E o que eu chamo a atenção de vocês é que, assim, a estrutura de composição dessa imagem, então, o Jessé deitado aqui, e a sequência dos reis de Judá, até chegar em Maria, chegar em Jesus. E aqui, Jessé deitado, a sequência dos reis. Tudo bem que, só que no caso do livro, o livro ele é para ser manuseado, né?
tem uma proporção menor. Então, a árvore de Jessé aqui foi feita numa proporção menor, está mais compacta. Então, apenas aparecem 2 reis aqui, e depois aparece já Maria e Jesus. Aqui aparecem os 7 representações da pomba, o Espírito Santo, e aqui é a mesma coisa. Aqui aparecem anjos ladeando, e aqui a mesma coisa, os anjos ladeando. E toda essa lateral aqui, ela é acompanhada de figuras bíblicas, que quem são? São os profetas que aparecem aqui também. Então, e detalhe, no caso deste livro, dessa página, aparece aqui, ó, Lei Jessé. O episódio mencionando quem é Jessé. E a genealogia de Jesus. Então, quer dizer que esta página iluminada, ela teve por referência esta janela. É o mesmo tipo de estrutura de organização. Né? Agora, vale dizer que essa janela em Chartres, ela é importante e tal, mas, por exemplo, ela dialoga com uma outra, que está lá em Saint-Denis. Se você... existe a árvore de Jessé, em Saint-Denis, ela serviu de referência para a árvore de Jessé do vitral de Chartres, e esse vitral de Chartres serviu de referência para esse livro iluminado. Vou pegar aqui uma outra representação. Já no caso é o Saltério, também, do São Luís e Branca de Castela. Também um livro que foi produzido no começo do reinado aí do São Luís, por isso a menção aqui à Branca de Castela. E aqui a gente vê claramente a mesma situação, e ainda com detalhe, né? Por exemplo, tudo bem, aqui no caso o rei está tocando um instrumento, aqui não aparece ninguém usando nenhum instrumento musical. Mas esse gesto de circular, de segurar na haste da árvore, né? Como aparece todos fazendo aqui, né? A estrutura da haste aqui formando essa dupla rama curvilínea e a figura aqui no centro, o mesmo tipo de organização, né? O mesmo tipo de ornamento aqui para os galhos, esse galho curvilíneo circularizado. O diferencial é que aqui aparece, a gente encontra aqui detalhes com representações de flores, que tem uma aparência dessa, mas não é essa daqui. Essa daqui é o quê? É a flor de lis. É o símbolo da casa real. Porque foi um livro encomendado pela casa real, né? Pelo rei e sua regente. No caso, ele era menor de idade. Então, e qual é a importância de ter a árvore de Jessé ali? Aqui é a linhagem de Jesus, mostrando a realeza, né? A condição real de Jesus, e uma menção, a conexão entre o Velho e o Novo Testamento, que toda a fachada ali faz, da árvore de Jessé até a paixão. Bom, aqui nós conseguimos ver temos uma noção geral do vitral dedicado à vida de Cristo. Né? Então, aqueles temas que nós vimos esculpidos no outro lado, né? A anunciação, visitação, a natividade, que vão se repetir. Esta janela está alinhada lá com a baia de número 100, aquela que está no alto da ábside, onde sistemas voltam. Né? O aviso aos pastores, Herodes aqui tendo contato com os reis magos fazendo adoração, indo embora, a apresentação de Jesus ao templo, o massacre dos inocentes, então, o anjo avisando os reis, e eles, né, partindo aqui tal, o massacre dos inocentes, né, que acontece, e depois as outras etapas da vida de Cristo, como a entrada em Jerusalém, o batismo, aliás, a fuga para o Egito, né? Aqui o batismo dele já no Jordão, aqui no alto a entrada de Jerusalém, e depois no topo, no ápice, tal qual está lá no alto da Baía 100, Maria coroada, sentada no trono, com o menino Jesus no colo.
né? Então, existe um sincronismo estabelecido aí dessas imagens, né, entre a baia 100, essa baia, ou uma relação, como se fosse num livro, entre o que está lá na fachada e o que está exposto no lado de dentro, no caso dos vitrais. Então, é algo que não é acidental, né? Não é um simples detalhe, pelo contrário, é um elemento de grande sofisticação. Bom, esta imagem, eu peguei de um livro, ela mostra uma foto do teto da catedral, em cima do labirinto. Então, agora a gente fecha aqui, o que eu citei lá no começo, a presença desse labirinto. Agora nós podemos falar com mais detalhe dele. Bom, ele tem 13 metros de diâmetro. Foi construído, foi desenhado aqui no chão com pedras, isso aqui são pedras que foram encaixadas, pedras calcárias, e de material mais escuro também, foram encaixadas, no ano de 1200. E por que foi feito este labirinto aí? E a gente vai encontrar em outras igrejas presença de labirintos aqui na França, em outros países também. Bom, em 1187, Jerusalém foi retomada pelos muçulmanos e o acesso a Jerusalém interditado. Então, esse labirinto ele foi construído com o intuito de simbolicamente, de alegoricamente, representar a peregrinação a Jerusalém. Então, as pessoas iam a Chartres, lá venerar as relíquias que lá estavam, a imagem milagrosa de Nossa Senhora, a túnica sagrada, e também percorriam este labirinto, rezando, orando, pedindo perdão, fazendo orações, agradecimentos, e normalmente, pelo que os relatos que a gente tem falam, as pessoas fazem isso aqui de quê? De joelhos. Orando, pedindo, agradecendo. Então, é um percurso muito particular, né, que vai nessas circunvalações aqui. Agora, aqui no centro, até a Revolução Francesa, existia uma placa de bronze. Era uma placa de bronze que tinha uma representação do Minotauro e Teseu, que na tradição mitológica grega, o Teseu, ele, com a ajuda da Ariadne, ele amarrou um fio e conseguiu entrar no labirinto, localizar o Minotauro, matar o Minotauro e sair. Então, essa placa existiu até aqui o contexto ali de 1790 e poucos, da Revolução Francesa, quando a igreja foi invadida por um grupo de jacobinos, tal, naquele contexto do terror, e eles arrancaram essa placa daí e se livraram dela. Como também destruíram a estátua de Notre-Dame-sur-Terre. A estátua milagrosa que foi encontrada lá, ela foi destruída, eles queimaram. Depois, mais tarde, foi feita uma réplica, com base em gravuras, em desenhos que existiam sobre essa imagem, né, sobre essa estátua. Eu vou mostrar isso para vocês também. Agora, o que acontece? No dia da Assunção, há um fenômeno ligado a esse labirinto. Só que o seguinte, bom, no calendário das festas marianas, o dia da Assunção é 15 de agosto. Porém, nós sabemos que em 1582, o Papa Gregório XIII fez uma alteração do calendário. Então, de 1582 para cá, a gente usa o calendário gregoriano. Antes se usou o calendário juliano. E num comparativo desses calendários,
a data, lá no calendário medieval, ela coincidiria com o nosso calendário, né? Então, a data no calendário medieval juliano com o nosso calendário gregoriano, ela não seria o 15 de agosto, mas 22 de agosto. 22. Muito bem. Eu estive em Chartres várias vezes por conta das minhas pesquisas, e eu fui lá 2 vezes, em especial, nessa data, em agosto de 16 e depois em agosto de 18. 2016 e 2018. Para ver como é que funcionava. Agora, qual é o fenômeno que acontece? Aqui, ó. Isso aqui é um esquema que eu peguei deste livro, está citado aqui. Então, esta é a Virgem que está lá no topo do... Como é que fala? Do vitral dedicado à vida do Cristo, que a gente vê no esquema aqui. Então, no dia 22 de agosto do nosso calendário, que seria o equivalente, lá no período do século XIII, a 15 de agosto, o Sol, na parte da tarde, entre 2h30 e 4h30, ele vai incidir na fachada oeste. E num determinado momento ali, nesse intervalo, ele vai fazer com que haja uma projeção da figura aqui de Maria no centro do labirinto. É como se Maria descesse até a igreja, né? Visitasse ali o labirinto. Então, isso aconteceria nesse contexto. Bom, em 2016, quando eu estive lá a primeira vez, era verão, e estava o tempo bem aberto, algumas nuvens, não deu para ver grandes coisas. Em 18, eu me programei para voltar lá, e aí eu entrei em contato com a reitoria da catedral, né, que administra ali a catedral, e eu consegui uma solicitação para apagar, para pedir que nesse período aí, das 2 às 5 da tarde, fossem apagadas as luzes artificiais da igreja, para ficar só a iluminação do sol. E precisava de um belo dia, de muito sol, sem nuvens, que acabou acontecendo. Tinha um pouquinho de nuvem, sim, mas bem pouco. E nesse segundo dia, o que eu consegui ver, e assim, tendo uma confirmação de pegar uma folha de sulfite e colocar ali em cima para ver, há a projeção de luzes coloridas, né, sobre o centro do labirinto. Eu ainda conferi, tem com uso de um aplicativo, tem um aplicativo de observação astronômica, que você aciona ele e posiciona, né, a câmera do celular para o céu ou para várias direções e tal, e ele te dá a marcação das constelações, dos planetas e também do Sol. Então, com a ajuda desse aplicativo no meu celular, eu fiquei assim monitorando quando o Sol estaria incidindo aqui, para depois poder fazer essa conferência. Então, apesar deste fenômeno ser descrito como uma coisa sublime, etc. e tal, ele é tão, pelo menos dessa segunda vez que eu tive uma melhor condição de observar, tão belo quanto conta a lenda. Mas remete essa dimensão da miraculosa, né, da figura de Maria, e quase que uma releitura, né? Maria, o fio de luz, né, ao centro do labirinto, como o fio de Ariadne, mas fica aí uma coisa em aberto, vamos dizer assim, em linhas gerais. Então, esse fenômeno acontece nessa data, 22 de agosto. Muito bem. Agora aqui a gente consegue ver um pouquinho mais de perto a base, né, desse vitral.
Então, as cenas são a borda, né, que é toda homogênea, aqui citando, e o gradeado que compõe a cena dedicada aí às vidas de Cristo, à vida de Cristo. Muito bem. Agora, o que eu falei do alinhamento, olha só. Anunciação, visitação, natividade. Anunciação, visitação. Aqui não é a natividade, mas é Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. Então, a conexão entre um extremo e o outro. E aí faz sentido aquela interpretação do Jérôme Bachet a respeito do lugar de imagens. Dado que aqueles vitrais são do século XII e esses são do XIII, quem os fez no XIII levou em consideração aqueles do XII. Então, aí há uma articulação que permite falar de vários programas iconográficos organizados dentro da igreja. Eu falo programas iconográficos porque é o seguinte, cada caso é um caso. Por exemplo, a Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle tem um programa iconográfico muito bem articulado ali. Os exemplos do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A reforma feita em Saint-Denis partiu da cabeça do Suger, o abade Suger. Foi ele que ordenou. Eu quero isso, faça aquilo outro, etc. Em Chartres, nós não temos esse registro super detalhado. Mas com essas comparações sobre a posição das imagens, as referências que estão ali, a gente consegue criar uma interpretação, segundo uma parte significativa dos historiadores que trabalham no estudo desses vitrais, da existência de um conjunto de programas iconográficos que dialogam entre si. Então, essas imagens têm uma relação entre si. Eu exploro bastante essa questão na minha dissertação, né, do mestrado. Depois, vocês podem baixar ela, se tiverem interesse em consultar, do repositório de teses e dissertações da Unicamp. É gratuito, não tem nenhuma restrição nem nada. Bom, e mais uma vez mostra o quão importante a questão da luz é algo marcante dentro da Catedral de Chartres. Aí eu quero olhar com vocês de novo, a nossa velha conhecida, né, janela dedicada à vida de Santo Apolinário, que eu já mostrei aqui em vários contextos, agora a gente vê ela na sua integridade. Né? Então, aquela reforma do Monsenhor Guillaume Thierry, que a gente viu um pouco antes. Aqui, a vida do Santo Apolinário de Ravenna. E esta parte final aqui, que acaba com Cristo no centro, é uma parte muito interessante, porque é um dos raríssimos vitrais que a gente vai encontrar, em Chartres só tem esse, com a hierarquia celeste dos anjos. Inspirada num texto do pseudo-aeropagita, Dionísio pseudo-aeropagita, que é um texto lá do século VI da era cristã, onde ele descreve uma hierarquia dos anjos, então os anjos, arcanjos, tronos, principados, tal, e isso se faz presente aqui. E no topo, Cristo. Mas a minha intenção não era mostrar isso em específico, mas mostrar este detalhe aqui. Então, vendo que aqui, esta lateral, que eu puxei para cá nessa ampliação, aqui tem um buraquinho, tem um óculum. E aí o que acontece? No dia 24 de junho, por volta aí do período do meio-dia, o Sol, ele incide, passa por esse buraquinho e vai atingir um prego que está marcando no chão. 24 de junho é a festa de São João. Né? E São João, no caso, São João Batista, o primo de Jesus, né? E que antecede aí a figura dele, né?
a festa maior de Jesus está lá em 25 de dezembro, né? No caso, o nascimento de Jesus. E o interessante são as relações, de novo, com a questão astronômica. A festa de São João, 24 de junho, está muito próxima do quê? Do solstício de verão, 21 de junho. Ao passo que a festa do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, está muito próxima do quê? Do solstício de inverno, em 21 de dezembro. Então, houve esse arranjo, né, das festas, e há essa marcação que poderia ser uma coisa do tempo astronômico, mas que cruza aí com a questão também do tempo litúrgico, e está presente aqui no registro por conta dessa experiência. Bom, eu comentei que alguns dos vitrais sobreviveram ao incêndio de 1194. E um dos vitrais que sobreviveu foi este. Agora, este vitral, ele é interessante, que assim como os vitrais do século XIII, todos na base, a gente encontra os doadores. Agora, os do século XII, não. Nem lá a árvore de Jessé, que a gente viu agora há pouco, a vida de Cristo ou a paixão de Cristo, você vai ter a menção a quem doou. Né? E esse vitral aqui do século XII também. O que acontece? Aqui na base a gente tem as tentações de Cristo. Cristo sendo tentado no deserto. E, portanto, aparece aqui Jesus sendo confrontado por quem? Pelo diabo, o demônio aqui. E essa não é a única, tem outros vitrais, outras menções ao demônio, por questões do demônio sendo expulso, disputando almas, isso aparece. Então, as 3 tentações do deserto estão aqui. Na sequência, temos aqui essas 6 cenas, as bodas de Caná, que seria o primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou água em vinho. Então, isso se faz presente aqui. Agora, aqui no topo do vitral, na parte maior, temos aqui anjos sustentando colunas. Anjos sustentando turíbulos ou velas. E ao centro, sentada num trono, com um menino Jesus ao colo, trazendo o texto bíblico aqui, coroada a figura de Maria. E aqui ao alto dela, o Espírito Santo. E este vitral, ele ficou conhecido como Notre-Dame la Belle Verrière. Seria Nossa Senhora do Belo Vitral, se a gente fizer uma tradução assim, meio que ao pé da letra, né? E ele é muito Chartres, os vitrais de Chartres, eles ficaram muito famosos por conta do tipo de azul que ali se produziu. Então, quando a gente olha, por exemplo, essa túnica que Maria veste, que a gente vai encontrar a repenção da túnica lá no nascimento de Jesus, de um azul único. Tanto é que vai se falar do azul de Chartres, né? O bleu de Chartres. Então, é um azul especial que foi produzido aí nesse contexto do século XII, XIII. E depois se perdeu. Claro, em outros lugares vai se usar azul e tal, mas não com as mesmas tonalidades e intensidades que a gente vai encontrar aí na catedral. Desse contexto da fabricação do vidro, uma das principais fontes que nós temos, quiçá talvez a única, com maior detalhe, é um manual escrito por um monge ourives, que se dedicou a detalhar técnicas de pintura, metalurgia e produção de vidro, chamado Teófilos, ou Teófilo, monge Teófilo. Ela data do primeiro quartel do século XII, então, 1125 aproximadamente, 1120, 1125, que foi
copiado e recopiado, e chegou até nós na sua integridade, porque tem essa questão, né? No período anterior à imprensa, o livro era copiado à mão, né, pelos copistas, né, os monges copistas. E vou até mostrar para vocês uma das fontes que eu consultei, é o pergaminho, que é a pele de animais, né, que era o animal era batido, tirado, tal, e essa pele era tratada, ela era ressequida e se tornava suporte para a escrita. É algo muito sensível a temperaturas, a umidade, questão do ataque de insetos, roedores, né? Então, tudo isso podia possibilitar a destruição, né? E, às vezes, se houvessem poucas edições, tem muito livro que assim a gente desconhece a existência porque as edições foram queimadas, o lugar foi destruído, a biblioteca pegou fogo, que é coisa que é comum de, muitas das vezes, acontecer, né? Mas esse tratado do monge Teófilo, ele sobreviveu até nós, e ele conta com detalhes como se faziam, como que eles produziam. Fala também ensina a fazer instrumentos, construção de fornos, tal. Tem uma série de referências que é muito rica e muito intensa, né? E só que esse vitral tem então essa questão desse azul único, o bleu de Chartres, sublime na sua execução, e ele sobreviveu ao incêndio de 1194. Né? Alguns, na época, no contexto, vão atribuir milagre, etc. E tal. Enfim, né? Não dá para ter uma certeza. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, de novo, voltando ao Jérôme Bachet, de novo voltando à dimensão das imagens no espaço sagrado, tendo uma lógica articulada, né? Que é essa foto aqui. Ó. Eu tirei essa foto de dentro do altar principal. Então, esta barra que vocês veem aqui é o alto do coro, que nós já tínhamos visto, né? O coro, aquelas colunas alaranjadas de mármore, e tinham placas brancas, esse é o topo. Então, o coro ele é uma parede. Então, do lado de dentro estão ali a parede e tal, e as cadeiras, os assentos dos religiosos. E passando por aqui está o deambulatório. Então, olha só, esse aqui é o topo da janela da Belle Verrière, que nós acabamos de ver. Essa aqui é uma outra janela, que é dedicada a dois santos eremitas, né, que é o Santo Antão e o São Paulo eremita. E na outra face da parede do coro, no século XVI, o que foi feito? Um conjunto de esculturas contando a vida de Cristo. E aqui a gente vê, então elas estão assim, em nichos, pega ali o contexto do gótico tardio, né? Então a gente vê os pináculos aqui, ó, pináculo, 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 como se fosse uma moldura. Agora, o interessante é que os escultores, o que eles fizeram aqui? Ó? No topo desse pináculo tem uma pessoa. E no topo desse pináculo tem outra pessoa. E essas pessoas estão contemplando quem? Esta imagem aqui no alto. A Virgo Lactans. A Virgem Aleitante. Que é essa imagem. Oh, meu Deus. Aqui. Nossa Senhora oferecendo ao menino Jesus o seu seio. Uma alegoria da própria igreja oferecendo a palavra aos fiéis. Quem vai tratar um pouco disso, né? Eu menciono isso também na minha dissertação, é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho ele faz uma interpretação dessa temática, porque essa cena da Virgem Aleitante a gente vai encontrar na tradição cristã da Europa Ocidental como da Europa Oriental, né? Onde tem ícones ali na região que foi do Império Bizantino, teve contato com o Império Bizantino, a gente vai encontrar ícones pintados em madeira que mostram também a figura
de Maria aleitando o Cristo, né? E aí é um tipo de imagem que é a chamada galactofusa, né, em grego. Galactofusa. E para a gente em latim, virgo lactans. E o que nos diz Santo Agostinho? Santo Agostinho ele faz uma leitura, né, bastante interessante dessa dimensão. E peraí, aqui tá assim. Agostinho nos fala: ó Maria, alimenta com teu leite aquele a quem será o nosso alimento. Dá de comer ao pão que desceu ao céu. E encontra-se na manjedoura, como se fosse o manjar dos jumentos. Alimenta esse que te fez digna de formá-lo, pois ali o boi conheceu o seu dono, e o asno, uma manjedoura do seu senhor. Seria uma citação a Isaías, no livro de Isaías. Alimenta o teu leite, com teu leite, aquele que te fez de tal modo, sem que ele mesmo viesse a ser formado de ti. Alimenta esse que te concedeu o dom da fecundidade ao concebê-lo, sem privar-te ao nascer da honra da virgindade. Agostinho de Hipona, Sermão 369. Então, essa é uma figura muito forte dentro da tradição cristã desde a antiguidade, e ela vai encontrar referências tanto na cristandade oriental quanto na cristandade ocidental. Além da figura de Notre Dame, que é dominante, como a gente vê em vários temas aí das janelas, nós vamos encontrar também a menção aos santos locais. Então, por exemplo, eu trouxe aqui Saint-Chéron, que fora um bispo local, né? Então, ele aparece aqui, por exemplo, esse seria o pai e a mãe dele, e ele entrando para a igreja, menino. Né? Aqui ele se ajoelhando, tal, sendo ordenado. Então, Saint-Chéron, ele foi um religioso da região ali de Chartres, se tornou bispo local, fez várias pregações, e depois lhe foi atribuída a santidade. Né? E esse vitral dedicado a Saint-Chéron, ele foi patrocinado pelos escultores. Olha os escultores trabalhando aqui. Então, a gente vê a pedra sendo talhada, sendo trabalhada, e eles aqui fazendo essa ação. A gente falou um pouco da condição dos trabalhadores antes, aqui volta essa temática. Um outro santo local de grande importância é o Saint Luban. Saint Luban também foi um bispo local e uma figura de destaque, de grande importância aí no contexto da Alta Idade Média. E o seguinte, esse vitral, ele foi patrocinado pelos vinhateiros, aqueles que plantavam a vinha, a uva, né? E em torno aqui aí tem uma singularidade dele que a gente vai encontrar por exemplo, os entrelaçados, os floreados, remetendo o quê? As gavinhas da própria uva. A gente vai encontrar figuras aqui com jarros, com cálices, né? Inclusive aqui, né, um sujeito bebendo, aqui outro com cálice na mão, um outro com jarro aqui. E alguns milagres do próprio Saint Luban envolvendo a questão do vinho. E, obviamente, a questão por excelência do vinho, a menção à Eucaristia, né? O sangue de Cristo. Então, a gente encontra essa perspectiva
do sagrado dentro da igreja, né? Em vários patamares. E no caso, esses, tanto o vitral do Saint-Géron quanto esse do Saint-Gobain, ou mesmo da Belvedere, nós vimos, tal, eles estão justamente no primeiro nível, né, de localização dos vitrais. E estava ali no lugar para serem vistos, né, com bastante destaque, com bastante atenção. E no caso, por exemplo, aqui do Saint-Géron, aparece ele, né, viajando, se deslocando, aqui, tal qual, numa atitude muito semelhante à representação do Cristo, né, entrando em Jerusalém com o jumentinho, mas aqui ele está com o jumento viajando, tal, né, e com a mitra, a túnica, então ele aqui já santificado com báculo, mitra, né, já está com a auréola aqui, né, ele aparecendo, né, no destaque aí da sua santidade. Então, ele cumpriu um papel como autoridade religiosa local, né? Recebeu a atribuição da santidade, a relação com os milagres, e figurava como um importante santo ali dentro da liturgia em Chartres, né? Com comemoração nas suas festas, né? Menção nas orações. E aí a gente vê que o conjunto de imagens que estão nos vitrais, ou em esculturas, ou em pinturas, em relevos, eles fornecem inúmeras possibilidades de interpretação dentro do contexto desse espaço e das pessoas que utilizavam esse espaço. Então, há aí um peso estratégico a se pensar, a se analisar, com a questão do que é a imagem enquanto objeto de devoção, a imagem dentro do espaço sagrado e essa cadeia de interpretações que permitem a gente lidar com vários conceitos, como eu vim apresentando aqui para vocês, para que a gente possa, né, entender uma complexidade muito mais ampla do que aquela que inicialmente foi atribuída de ser simplesmente ou somente a imagem ser a Bíblia dos pobres, né? Para a gente agora caminhar para a conclusão dessa última parte da aula, né, eu trago aqui, novamente agora no comparativo, bem, a imagem que eu tinha citado bastante, mas não tinha mostrado, Eila. Então, isso daqui é uma escultura em madeira de pereira, né? Então, tem uma coloração mais escura. Então, a partir de desenhos que datavam aí de antes do final do século XVIII, em 1857, foi feita a reconstituição do que seria a imagem de Nossa Senhora Subterrânea. Esta imagem aqui, ela fica na cripta da Catedral de Chartres. Ela está lá na cripta, no altar. A cripta é utilizada, tem cerimônias que acontecem lá, de missas mesmo, tem cerimônia de casamento, entre outros, né? E a Belle Verrière, que nós acabamos de ver, e aqui o detalhe lá do pórtico real. Então, a mesma figura em 3 diferentes suportes, com um certo padrão em questão, aí, com algumas sutilezas, né? Então, questão, a presença do trono, é claro que o trono desse representado aqui, madeira, é distinto daqui, ou mesmo daqui, né? Maria, com Jesus, né? Está aí aqui, ela aí, com os joelhos abertos, ele sentado, compartilhando o trono, o mesmo acontecendo aqui, o mesmo acontecendo aqui, né? Ela com a coroa na cabeça e a auréola, né? Coroa e auréola, só que parece a coroa, não a auréola. Agora, esse fundo que vocês estão vendo é um fundo em tecido que foi um acréscimo contemporâneo que foi doado à catedral. Então, a catedral foi dedicada ao culto de Maria ao longo de toda a Idade Média moderna, chegando até a nossa época.
ela tem um peso muito grande em várias das representações que foram escolhidas, selecionadas, mas ela se entrecruza com outros temas da própria Bíblia, das leituras geográficas, as vidas dos santos, locais ou não locais. E tem uma dimensão, digamos assim, estrutural dentro desse espaço, né? As pessoas vão lá em busca de orações a ela. Então, né, isso não é por acaso. É um dos mais importantes centros marianos que a gente vai encontrar. Falando em santos estrangeiros, e este é um dos vitrais que eu agora estou me dedicando a estudar na minha pesquisa de doutorado, a figura de São Jorge, que é o patrono da cavalaria, que muitos de vocês talvez estranhariam, falar, poxa, mas peraí, esse é São Jorge, cadê o dragão, né? O cavalo e tal. E ele está aqui representado alla antica, alla romana. Ele aparece aqui usando, né, o saiote, couraça, escudo, lança e espada, como se fosse um santo romano. Aliás, desculpa, um soldado romano. Né? E aqui a inscrição, né? San Georgius. Georgius. Aqui. E embaixo, o martírio que ele sofreu, já que se recusou. Ele era um soldado cristão, de capitão, de pertencia, né, à guarda pretoriana, e obrigaram ele a fazer oferendas aos deuses. Ele era cristão, ele não quis fazer, aí ele foi torturado, e uma das torturas foi essa de entrar numa roda de lâminas cortantes, e aqui os seus carrascos. E aí a minha pesquisa agora envolve entender as conexões de como que esse santo, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, foi aí parar, entre outros, né, elementos também dos modelos iconográficos, né, que estão registrados nesses vitrais, esculturas, pinturas e tal, por que eles apareceram desse modo na Catedral de Chartres. Então, é isso que eu estou me dedicando agora a estudar a circulação dos modelos iconográficos entre a Europa do Leste, né, ali a região do Império Bizantino, ou mesmo o sul da Península Itálica, com a França no século XII e XIII. Vamos ver, né, o avançar aí das pesquisas, eu vou poder trazer mais informações para vocês. Para concluir, gente, como a gente consegue marcar, delimitar, pensar informações para poder recuperar esse contexto histórico que é o que a gente está tratando, né? Então, uma das formas é a gente buscar os mais variados registros da época. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma foto que eu tirei isso aqui é um livro, né? Isto que vocês estão vendo é pergaminho, tá? Então é pele de animal, como é que fala? Tratada, que está na Biblioteca Municipal de Troyes, que fica próxima daqui também de Paris, é 1 hora também de trem, indo para o sul. E esta página que eu tirei foto aqui é uma página do calendário. Então, nesse calendário, então aqui está o mês de março, e aqui está o mês de abril, por exemplo, nesse aqui seria o mês de maio. Aí o que acontece? Cada entrada dessa daqui é uma festa de um determinado santo ou santa. E aí tem as anotações, não sei o quê. Então, por exemplo, no caso, ó, aqui, ó, na altura do 23, está aqui, ó, Georgius, 23 de abril. Né? Não sei se vocês conseguem ler aqui, ó, Aprilis. Né? É a festa de São Jorge. Já nesse daqui, por exemplo, ó, março, a gente tem aqui, ó, Anunciazione, 25 de março, a Anunciação de Maria. Então, para cada
marca aí que a gente tem a festa do santo, da santa, quem tem importância tal, e isso definia as atividades litúrgicas dentro da igreja, né? Quando teria uma missa especial, uma missa solene, a realização de procissão, dos eventos ligados ao contexto da prática religiosa, do louvor, do culto, dentro do cotidiano ali da catedral. Né? Então, isso é um dos tipos de fontes que a gente consulta para poder tentar voltar no tempo e recuperar as referências religiosas daquele contexto, né? Que é algo de grande dificuldade, porque às vezes assim, o lugar foi, sei lá, tem pouca referência, tem pouca informação, as coisas foram destruídas, né? Por contexto de guerra, incêndio, enfim, tem várias situações. E com isso, gente, eu quero encerrar aqui essa aula, né? Espero ter conseguido mostrar a vocês como o conjunto das imagens dentro do espaço sagrado é muito mais complexo que a Bíblia dos Pobres, que existem muitos conjuntos de imagens dialogando entre si, e muitas possibilidades de leitura, que aí a gente tenta se manter mais perto, mais firme, ali junto do que são as fontes e fazer a crítica dessas fontes, a análise, a comparação dessas fontes, além de analisar a iconografia, a composição da imagem, as referências e tudo mais, e assim trazer uma visão que mostra uma Idade Média muito rica, teocêntrica, sim, mas muito rica, muito intensa, que se coloca bem distante daquelas visões que ficaram muito tempo sendo repetidas e consagradas, né? Da Idade Média ser a Idade das Trevas, entre aspas, né? Da Idade Média ser o espaço da ignorância, de não ter cultura, entre outras coisas. Porém, né, como eu disse no início e quero aqui finalizar, ao destacar a produção cultural, intelectual, artística, religiosa do período medieval, eu não estou esquecendo de ações de violência e intolerância que foram praticadas dentro daquele contexto. Como assim aconteceram também na Antiguidade, na Idade Moderna ou mesmo na atual Idade Contemporânea. Tá? Então, é só para a gente não deixar aí nenhum mal entendido. Eu agradeço bastante a atenção, a paciência de vocês, e outras atividades como essa vão aparecer aí ao longo do ano, gradativamente, eu vou colocando, disponibilizando para vocês, agradecendo enormemente a atenção dedicada. Eu deixei aqui uma bibliografia, ó, coloquei a minha dissertação, tem uma série de outros textos específicos, e aí eles estarão tem alguma coisa que eu indiquei aqui que está em português, mas a grande maioria ou está em francês ou está em inglês. Né? A gente tem esse texto aqui excelente do Jean-Claude Schmitt, por exemplo, tem a tradução para o português. Né? Esse clássico no Panofsky também tem a tradução para o português. O Humberto Eco, né, que ele foi semiólogo, foi especialista, né, na cultura medieval, tem o seu Arte e Beleza na Estética Medieval, que é uma grande referência. Esse outro aqui da Mary Carruthers, que é ótimo para entender também os estudos sobre a reflexão doutrinal, teológica e intelectual no período medieval, mas outros são em língua inglesa ou língua francesa. E a bibliografia complementar, eu busquei trazer livros que são de fácil acesso, razoavelmente fáceis, e em língua portuguesa. Né? Então, seria uma porta de entrada para esse universo mais específico aqui. Então, eu agradeço a todos vocês aí pela companhia e paciência. Tem aí os meus contatos. No Instagram eu tenho dois canais, um que é dedicado exclusivamente a essa parte dos vitrais, o Ars in Vitro, e o Gabinete de História, que eu faço algo mais diverso, que por sua vez também está no YouTube. Então, aí vocês podem acompanhar
muitas das coisas que eu tenho produzido, e a ideia é de fazer com que isso circule, se divulgue cada vez mais e mais e mais. Então, meu merci beaucoup, como eles dizem por aqui, muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.